Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico Masterclass, hoje faremos uma resolução comentada do simulado 1 com as questões de História da Polícia Militar de Mato Grosso, tendo por base a obra História da Polícia Militar de Mato Grosso, escrita pelo militar, historiador, escritor e político Ubaldo Monteiro. Muito bem, ao longo dessa aula, então, faremos uma resolução comentada, apresentando os principais tópicos que são importantes nos seus estudos de preparação. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, pessoal. Autor do livro A Polícia Militar de Mato Grosso, História e Evolução, editado no governo de Júlio Campos, elaborado na gestão do coronel da Polícia Militar José Silvério da Silva, comandante-geral da corporação, numa homenagem especial pela passagem do Sesc Centenário de sua fundação. Então, a primeira questão do nosso simulado perguntava o nome do autor da obra básica, a obra que é bibliografia obrigatória para este concurso. A obra Polícia Militar de Mato Grosso, História e Evolução, que trata justamente dos 150 anos de existência da polícia. O lapso temporal desta obra está contido entre os anos de 1835 e 1985. Como o enunciado traz, esta obra foi concebida durante a administração do governador Júlio José de Campos, no ano de 1985, tendo à frente da polícia o coronel José Silvério da Silva. E esta obra, como já foi dito anteriormente, fazia parte da celebração dos 150 anos da corporação. Quem é o autor da referida obra? Alternativa A, Ubaldo Monteiro. Alternativa B, Licínio Monteiro. Alternativa C, Monteiro Lobato. E alternativa D, Francisco Monteiro. Todo mundo sabe que o autor dessa obra, A Polícia Militar de Mato Grosso, História e Evolução, é Ubaldo Monteiro, o célebre Ubaldo Monteiro, autor desta obra, que é bibliografia básica para o nosso concurso. Obra que a gente disseca, a gente vai dissecando, a gente vai fazendo uma verdadeira resenha, um fichamento completo da obra. Nosso objetivo aqui é dissecar todos os aspectos mais relevantes desta obra para que você tenha realmente uma grande preparação. Vamos para a questão de número 2. A primeira espécie de polícia, você percebe que já está entre aspas. A primeira espécie de polícia, criada na capitania de Mato Grosso, pelo capitão-general Rolim de Moura, para defender a região de fronteira oeste da América Portuguesa, com o domínio espanhol no século XVIII, surgiu na alternativa A, Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Alternativa B, Vila Maria de Cáceres. Alternativa C, Vila Bela da Santíssima Trindade. E alternativa D, Vila de Albuquerque. Bom, Ubaldo Monteiro nos relata em sua obra que nos primeiros tempos da colonização de Cuiabá, quando da descoberta das primeiras jazidas auríferas em terras mato-grossenses, as lavras do Cochipó-Mirim e as lavras do Sutil, não havia nenhum tipo de polícia, nenhuma espécie de companhia militar em terras cuiabanas. Só a partir do momento em que criou-se a capitania de Mato Grosso em 1748 e principalmente quando se instalou a primeira cabeça administrativa, a primeira sede, a primeira capital de Mato Grosso, junto às margens do rio Guaporé, na região de fronteira com o domínio espanhol, é que se criou a primeira espécie de companhia militar, a primeira espécie de força pública, com o objetivo de garantir a segurança da fronteira oeste da América Portuguesa. Portanto, o local onde nós tivemos a criação
da primeira espécie de companhia militar em terras mato-grossenses, foi em nossa antiga capital, a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Portanto, alternativa correta, letra C. Letra C, Vila Bela da Santíssima Trindade. Muito bem. Vamos em frente. Resolução da terceira questão. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso foi criada na fase provincial por meio da decretação da Lei número 30. Olha a lei importante, pessoal. Lei número 30, datada de 5 de setembro de 1835, e instituiu o Corpo de Polícia com a denominação Homens do Mato. O nome justifica-se em razão da principal função da polícia à época. Muito bem, vamos então destrinchando o nosso enunciado, que fala a respeito da aprovação da Lei número 30, que criou a Polícia Militar em Mato Grosso, onde? Na fase provincial, na fase em que Mato Grosso era uma província que fazia parte do Império Brasileiro, lá na fase das regências, lá no período regencial. Aprovação de leis que estabeleciam a criação das polícias. O próprio ato adicional de 1834 já previa a criação de companhias militares nas províncias brasileiras. E isso acabou acontecendo aqui em Mato Grosso, numa lei aprovada pela Assembleia Legislativa da província, lá na data de 5 de setembro de 1835. Legal. Beleza, você já compreendeu esse aspecto. Já internalizou essas informações. Falta entender a denominação que foi dada a este corpo policial, Homens do Mato. Veja que o enunciado já diz que essa denominação se dava em razão da principal função da polícia naquela época. E qual era essa função? Vamos lá. Alternativa A exploração de metais preciosos no interior do território mato-grossense. Alternativa B, o combate às nações indígenas contrárias ao avanço da colonização sobre suas terras. Alternativa C, a de recaptura de escravos fugitivos, destruição de quilombos e por táticas empregadas em suas ações, as quais muitos se aproximavam de táticas de guerrilha. E alternativa D, a exclusiva proteção da fronteira com o Paraguai em um momento histórico que o território mato-grossense era constantemente ameaçado pelo inimigo. Então, qual é a verdadeira razão dessa denominação inicial do Corpo de Polícia em terras mato-grossenses? Homens do Mato. Essa razão se explica pela principal função daquele corpo militar que se criara nessa data, que era qual? Recaptura de escravos fugitivos, destruição de quilombos e o emprego de táticas que muitos se aproximavam às de guerrilha. Portanto, a alternativa C é essa razão pela qual tivemos a denominação Homens do Mato, empregavam atividades militares no interior do território, né, no mato. Por quê? Para recapturar escravo fugitivo, para destruir quilombo e empregando táticas de guerrilha. Alternativa C é a correta. Vamos para a próxima questão. Questão de número 4. A partir de sua criação, 1835, você não vai esquecer mais essa data. 1835, data da criação da Polícia Militar em Mato Grosso. Como Corpo de Polícia Homens do Mato, de acordo com o Baldo Monteiro, a Polícia Militar recebeu diversas denominações ao longo do tempo. Assinale a opção que não apresenta uma dessas denominações da corporação no século XIX. O Baldo Monteiro nos conta que ao longo do século XIX e também durante o século XX, a polícia teve diferentes denominações. Bacana. Mas qual destas elencadas não é uma
denominação da Corporação da Polícia Militar de Mato Grosso durante o século XIX? Vamos ver. Alternativa A. Corpo Municipal Permanente, de 1844. Alternativa B. Guarda Provisória de Segurança, de 1848. Alternativa C. Seção de Companhia de Força Policial, 1858. E alternativa D. Guarda Municipal, 1879. A denominação que não diz respeito à polícia de Mato Grosso é a alternativa D, Guarda Municipal de 1879. Por que razão, então, professor? Que nós não temos essa como uma denominação da polícia. Por quê, pessoal? Justamente, o Corpo de Polícia Militar de Mato Grosso foi criado justamente em substituição à Guarda Municipal. Lembra o contexto histórico da criação da Polícia Militar? 1835, que é um ano após a eclosão de um importante movimento social e político em Mato Grosso. Que movimento foi esse? A Rusga. Muito bem. Na Rusga nós tivemos a participação efetiva da Guarda Municipal, que como punição foi extinta no ano seguinte, sendo substituída pela polícia. Muito bem, então nós temos aqui, essa é a definição correta. Muito bem. Tá aí, ó, alternativa D. Legal. Próxima questão, vamos que vamos. Em 5 de setembro de 1835, por meio da Lei nº 30, a Assembleia Legislativa mato-grossense, a partir de proposta da Câmara Municipal da cidade de Cuiabá, criou um corpo policial, marcando assim a fundação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Essa nova corporação substituiu a Guarda Municipal. Olha aqui a informação que nós acabamos de falar, a informação que nós acabamos de apresentar. A Guarda Municipal que se envolveu na Rusga foi extinta, sendo substituída pela polícia, que foi criada por meio da Lei nº 30, datada de 5 de setembro de 1835. Muito bem. Essa nova corporação substituiu a Guarda Municipal, que havia sido extinta em decorrência da participação de seus membros em importante movimento político acontecido na cidade na primeira metade do século XIX. Qual foi esse movimento? Olha só, a questão solicita o nome do movimento pelo qual tivemos um envolvimento efetivo, direto, a participação efetiva de integrantes da Guarda Municipal de Cuiabá. A alternativa A diz que foi o tenentismo. A alternativa B diz que foi a Rusga. A alternativa C diz que foi o assassinato de Totó Paz, enquanto que a alternativa D nos afirma, nos apresenta a independência do Brasil. Olha, o movimento pelo qual a Guarda Municipal de Cuiabá se envolveu no ano de 1834 foi a Rusga. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Tá aqui, ó. A Rusga é o movimento que contou com a participação da Guarda Municipal de Cuiabá. Por isso ela foi punida. Essa corporação foi extinta. O que foi o movimento chamado Rusga? Essa é a questão que nós temos na número 6. O que foi o movimento chamado Rusga? Alternativa A. A chamada Rusga foi um movimento de revolta que ocorreu no contexto do período regencial. Vamos até grifar alguns lances importantes aqui. Deixa eu pegar aqui o meu pincel para a gente fazer umas anotações. Período regencial, ok, tudo bem. Na então província de Mato Grosso, atuais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, constitui-se num reflexo então crescente da rivalidade entre portugueses e brasileiros, o que, na verdade, ocorreu em Cuiabá.
Alternativa B. A chamada rusga foi um movimento de revolta que ocorreu no contexto do período regencial, na então província de Mato Grosso do Sul. Olha aqui, ele fala, olha essa informação importante. Constitui-se num reflexo da então crescente rivalidade entre portugueses e espanhóis, que na verdade aconteceu em Cuiabá. Mas veja, o nome da província era Mato Grosso e não Mato Grosso do Sul. Então essa alternativa B está incorreta. A alternativa correta é a letra A. Chamada rusga, foi um movimento de revolta, opôs brasileiros e portugueses, aconteceu em Cuiabá, no contexto do período regencial, agitado, turbulento, o instável período regencial de 1831 a 1834. A rusga, o período regencial foi de 1831 a 1840. A rusga aconteceu exatamente em 1834, portanto, dentro do período regencial brasileiro. Na província de Mato Grosso, especificamente em Cuiabá, o epicentro da rusga é Cuiabá, marcando a rivalidade entre brasileiros e portugueses. Por isso que muitos historiadores consideram a rusga como um movimento de caráter nativista. Beleza, a alternativa A está correta. A alternativa B não está correta porque ela chama a nossa província de Mato Grosso do Sul. Na verdade, a província se chamava Mato Grosso. Mato Grosso do Sul só surgiu após a divisão do estado no ano de 1977. A alternativa C, a chamada rusga, foi um movimento de revolta que ocorreu no contexto do período do Império Brasileiro, na então província de Mato Grosso, atuais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, constitui-se no reflexo da então crescente rivalidade entre portugueses e brasileiros, que na verdade ocorreu em Cuiabá. Bom, aqui está errado, pessoal. Não que esteja errado, né? Mas ela está menos completa do que a outra afirmação. Esta questão foi extraída de um concurso público, né? Gerou uma certa polêmica, porque o período regencial, se a gente for analisar friamente, ele está dentro do período imperial. Só que aquela primeira alternativa, ela explica melhor, apresenta um contexto mais completo, um contexto mais abrangente, um contexto mais específico do momento em que ocorreu a rusga em Mato Grosso, que foi no ano de 1834. E ainda tem a alternativa D, que fala em nenhuma das alternativas acima. Não, a alternativa A estava correta, apresentava informações mais coerentes. Vamos então para a questão de número 7. Também uma questão que já foi abordada em concursos públicos anteriormente aqui no estado de Mato Grosso. Vejamos o enunciado da questão. Como em outras províncias, também em Mato Grosso ocorreram, nos primeiros anos pós-independência do Brasil, violentos embates entre brasileiros e portugueses, conhecido como a Noite de São Bartolomeu Mato-Grossense, a 30 de maio de 1834, irrompeu o vigoroso movimento armado em Cuiabá, quando populares exigiram a retirada dos portugueses. Esse episódio é denominado alternativa A, a rusga; alternativa B, insurreição cuiabana; alternativa C, inconfidência mato-grossense; e alternativa D, a Guaíra. Portanto, a alternativa correta é a letra A. A rusga é o movimento que opôs brasileiros e portugueses. Os brasileiros em torno da sociedade dos zelosos da independência e os portugueses ao redor da sociedade filantrópica. Esse movimento de caráter político e social é um movimento essencialmente de caráter elitista, porque eram os interesses das elites que estavam primeiramente em jogo. Uma disputa entre liberais, que estavam subdivididos em liberais moderados e liberais exaltados, que vão se voltar contra quem? Contra os caramurus, os conservadores, também chamados de
pés de chumbo ou bicudos. Essa é a rusga, de 1834. Questão de número 8, também falando sobre o mesmo assunto. Um dos mais violentos episódios da história de Mato Grosso ficou conhecido como a Rusga, que explodiu no contexto da independência e da Constituição do Estado brasileiro, processo que se estendeu pelo primeiro reinado, 1822 a 1831, e pelo período regencial, de 1831 a 1840. Denominada por alguns de a Noite de São Bartolomeu da história mato-grossense, a rusga correspondeu ao alternativa A, choque de interesses entre os naturais da província e forasteiros, sobretudo paulistas, que para ela convergiam em busca do ouro. Bem, vejamos aqui o contexto histórico em que acontece a rusga. O contexto histórico é do período regencial, período que vai de 1831 a 1840. Já vimos que a rusga foi um movimento político e social que aconteceu na província de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, no ano de 1834. Portanto, é um contexto histórico diferente deste da mineração. A mineração em Mato Grosso teve o seu auge no início da colonização. Aliás, a descoberta de ouro deu origem à colonização das terras mato-grossenses lá a partir de 1719. Comemoramos agora 300 anos de fundação de Cuiabá. A fundação de Cuiabá está diretamente relacionada com o ciclo do ouro, com a mineração nessas terras, há exatos 300 anos. Neste contexto, não temos mais ouro em grande quantidade em Cuiabá. Então, não é uma rivalidade envolvendo cuiabanos contra paulistas, disputando a posse das minas de ouro. Não é essa a razão que faz eclodir a rusga. Alternativa B. Confronto entre brasileiros de Mato Grosso e portugueses, sendo estes identificados como estrangeiros que já haviam explorados em demasia as riquezas locais. Bom, esta alternativa está correta. A rusga foi um confronto, foi um litígio envolvendo brasileiros contra os chamados adotivos, que eram estrangeiros radicados na província de Mato Grosso, notadamente os portugueses, que eram parte importante das elites da terra, na medida em que muitos desses portugueses eram grandes comerciantes, proprietários das casas de comércio existentes na área central da cidade de Cuiabá. Então, há uma rivalidade entre os brasileiros contra os portugueses. Os brasileiros identificavam os portugueses como ricaços, como endinheirados, como aqueles que já haviam explorado em demasia as riquezas locais. Portanto, a alternativa B de bola correta, pode assinalar sem medo de ser feliz que essa é a nossa alternativa correta. Mas vamos lá, para desencargo de consciência, vamos analisar os dois últimos itens. Alternativa C, movimento de insurreição promovido pelos escravos de origem africana, que fundaram pouco antes em Mato Grosso o maior quilombo que o Brasil conheceu. Logicamente que essa afirmação é incoerente do ponto de vista historiográfico, porque a rusga foi um movimento de caráter elitista. Nós já falamos anteriormente nessa nossa aula de correção desse simulado que a rusga foi um movimento de caráter elitista. Os interesses que estavam em jogo eram interesses políticos das elites. Você se lembra muito bem que havia duas sociedades em litígio, em disputa, querendo alcançar o poder. A Sociedade dos Zelosos da Independência, que apresentava os liberais, subdivididos em radicais e moderados, e de outro lado estava quem?
estava a sociedade filantrópica, os caramurus, os pés de chumbo, os bicudos, os conservadores portugueses. Ok? Então, essencialmente, a rusga é uma disputa política envolvendo as elites em Cuiabá. E a alternativa D, levante indígena na região do Guaporé, o qual obrigou Dom Pedro I a decretar a intervenção imperial no governo da província de Mato Grosso. Nada a ver. Informação incorreta. Mais uma questão chegando por aí. Questão de número 9. A foi um movimento em que se opunham, de um lado, os nacionalistas e, de outro, os pés de chumbo, que se desenvolveu na província em 1834. Em relação ao movimento ocorrido no estado de Mato Grosso em 1834, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, minha gente, o movimento que aconteceu em Cuiabá no ano de 1834, envolvendo uma disputa entre brasileiros e portugueses, brasileiros associados aqui como nacionalistas, identificados como nacionalistas, e os portugueses chamados de pés de chumbo. Esse movimento é a rusga. A alternativa correta, letra A. Então, você tem aqui as alternativas, por exclusão, você já podia acertar. A alternativa A, rusga. A alternativa B, revolta dos malês, que foi uma revolta de escravos de origem muçulmana, que aconteceu lá na cidade de Salvador em 1835. É, inclusive, uma das revoltas regenciais, com a rusga também. A revolta de Canudos, que aconteceu no sertão da Bahia, é um outro contexto histórico, lá 1897, e a revolta da vacina, que foi no Rio de Janeiro, 1904. Então, a única que respondia corretamente, facinho, você que está se preparando aqui com a gente no LAC Concursos, com certeza tirava essa de letra, não é mesmo? Matava no peito e saia jogando. Alternativa correta, sem sombra de dúvidas, letra A, rusga. Questão de número 10. Mais uma questão que trata do contexto histórico da criação da Polícia Militar. Corporação militar existente desde 1831 em Cuiabá e que tomou parte dos violentos acontecimentos da rusga, ocorridos no ano de 1834, sendo extinta pelas autoridades em 1835 como forma de repressão. Assinale a alternativa que responde corretamente. Qual é a corporação militar que existia em Cuiabá desde 1831 e que foi extinta, que fechou as portas, que parou de atuar, que foi colocada na inatividade a partir de 1835? A alternativa A diz que foi a Guarda Nacional. A alternativa B fala em Guarda Municipal. A alternativa C diz que é a Polícia Militar. E a alternativa D fala em Força Pública. A alternativa que melhor explica o nosso iniciado, que fala sobre uma corporação criada em 1831, participou, se envolveu diretamente na rusga, foi punida, sendo extinta em 1835, é a Guarda Municipal. A alternativa correta, letra B de bola. Vamos para a próxima questão, mais uma chegando por aí, pessoal. Vamos lá. Durante a ocorrência da Guerra da Tríplice Aliança, ocorreu a invasão de Mato Grosso pelas tropas paraguaias. Diante deste fato, o presidente da província, José Vieira Couto Magalhães, determinou que a polícia e outras tropas existentes fossem. Qual é a determinação, pessoal? Quando irrompe a Guerra do Paraguai, a Força Pública de Mato Grosso é incorporada aos voluntários da pátria para fazer a defesa do território mato-grossense contra os paraguaios. Então vamos conferir as alternativas aqui. Deixa eu tapar aqui a resposta para não dar spoiler. Letra A. Transformadas em voluntários da pátria a fim de oferecer resistência aos invasores?
Correto? Opa, agora sim. Correta afirmação. O corpo de polícia é incorporado ao Batalhão dos Voluntários da Pátria, sob o comando de Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, futuro Barão de Melgaço. Alternativa A está correta. Vamos ver as outras alternativas. Letra B. Inseridas na frente de batalha e para que avançasse sobre o território inimigo. Não. O objetivo era defender o território mato-grossense. Letra C. Convertidas em Exército de Libertação Nacional. Não. Letra D. Incorporadas à Força Expedicionária Brasileira. Também não. É de outro contexto histórico, nada tendo a ver com a Guerra do Paraguai. Então, a alternativa correta é: durante a ocorrência da Guerra do Paraguai, após a invasão de Mato Grosso, então, o presidente da província, José Vieira do Couto Magalhães, determinou que a polícia e outras demais tropas existentes nas cercanias de Cuiabá fossem imediatamente incorporadas ao Batalhão dos Voluntários da Pátria. Letra A, correta. Próxima questão. Entre dezembro de 1864 e março de 1870, o Império Brasileiro esteve envolvido no maior conflito militar da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Incorporada à Força de Voluntários da Pátria, a Companhia Policial de Mato Grosso participou do conflito. Em qual desses episódios essa participação aconteceu? Alternativa A, Batalha do Riachuelo. Alternativa B, Batalha do Havaí. Alternativa C, Retomada de Corumbá. Alternativa D, Retomada de Cáceres. Então, a Polícia Militar de Mato Grosso, incorporada ao Batalhão de Voluntários da Pátria, participou ativamente do conflito em um desses episódios que aconteceu em solo mato-grossense. Que episódio é esse? A retomada de Corumbá, 13 de junho de 1867. Alternativa correta, letra C. Letra C, a retomada de Corumbá. Próxima questão, vamos que vamos. Sobre a Guerra da Tríplice Aliança, assinale a afirmativa correta. A alternativa correta. Vamos ver aqui, pessoal. Alternativa A. As forças inimigas foram vencidas pela aliança militar entre mato-grossenses e paraguaios. Claro que não, porque as forças inimigas eram paraguaias. É o exército paraguaio que invadiu e ocupou uma parte considerável do sul da então província de Mato Grosso, a exemplo de Corumbá, que caiu em mãos inimigas. Alternativa B. A numerosa população de Dourados e Nioaque evitou a invasão inimiga. Não, essas duas localidades mato-grossenses apresentavam uma pequena população que não fez frente ao avanço do exército inimigo. Portanto, Dourados, também Nioaque, Bela Vista, toda essa região caiu nas mãos do exército paraguaio, sucumbiu ante a invasão inimiga. Letra C. A província de Mato Grosso, precariamente militarizada, foi facilmente atacada pelas forças inimigas. Sim, exatamente. O fato de Mato Grosso ser uma província de dimensão territorial imensa, apresentando uma população diminuta, e para piorar mais ainda essa situação, era precariamente militarizada. São fatores importantes que contribuíram para o avanço das tropas paraguaias em solo mato-grossense. Alternativa C, correta, podemos assinalar. Alternativa C está correta. Alternativa D diz que Mato Grosso do Sul perdeu grande parte de seu território ao sul e ao leste para os invasores. Bom, Mato Grosso do Sul não existia nessa época.
era a província de Mato Grosso. O território foi ocupado pelos paraguaios de 1864 até 1867. Ao final da guerra, 1870, e com os tratados de paz firmados entre o Império Brasileiro e o governo paraguaio, o que aconteceu? Terras paraguaias é que foram incorporadas tanto pelo Brasil quanto também pela Argentina. Vamos para a próxima questão, gente. A década de 1880 foi um período de agitação política em todo o Brasil, dado o impulso que tomava a campanha abolicionista e o republicanismo. Em relação à atuação da Polícia Militar nesse referido período em Mato Grosso, é correto afirmar. Alternativa A. A Polícia Militar tinha livre acesso às propriedades dos coronéis usineiros e coibia, de forma exemplar, os abusos cometidos contra os trabalhadores rurais. Não, isso, em verdade, não acontecia. Por quê? Porque esses coronéis usineiros tinham um prestígio muito grande. Vamos lá, vamos contextualizar para que nós possamos melhor compreender este processo histórico. Veja, após a Guerra da Tríplice Aliança, Mato Grosso passou por um dinamismo do ponto de vista econômico e até mesmo do ponto de vista social. Vieram novos moradores para a província de Mato Grosso, houve a reabertura da navegação através da Bacia Platina, acontecendo um incremento na economia mato-grossense. O surgimento de casas comerciais em Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Essas casas comerciais atuavam com a importação de produtos industrializados vindos da Europa e a exportação de produtos, matérias-primas ou pelo menos produtos em estado bruto para a Europa. Além disso, nós temos nesta época uma fase de modernização da produção açucareira aqui em terras mato-grossenses, com o surgimento das usinas de açúcar junto ao vale do rio Cuiabá. Nessas usinas de açúcar, utilizava-se a exploração aviltante da mão de obra, inclusive com castigos físicos, com opressão, com salários extremamente reduzidos, com aspectos que em muito lembrava a escravidão. A Polícia Militar mato-grossense tinha ciência desse fato, mas não podia interferir diretamente nessa situação na medida em que os proprietários dessas usinas, estes usineiros, eram também influentes políticos, sobretudo na transição do Império para a República. Nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, nós temos uma grande influência de quem? Desses coronéis usineiros. Por essa razão, a polícia estava proibida de atuar nesses locais. Alternativa B. A diminuta polícia mato-grossense prestava-se mais aos serviços de justiça, garantindo a segurança das cadeias públicas e em diligências a cavalo. Essa é a função da polícia mato-grossense na década de 1880 e 1890. Alternativa C. A escravidão foi extinta definitivamente nas usinas mato-grossenses em 1888, devido à intensa fiscalização exercida pela Polícia Militar. Gente, acabamos de dizer, a abolição da escravatura realmente aconteceu em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Porém, continuaram a ser utilizadas formas análogas ao trabalho escravo em terras mato-grossenses, principalmente nas usinas de açúcar,
Itaici, Conceição, Aricá, Tamandaré, São Gonçalo, Flechas, Maravilha. Essas usinas utilizavam a exploração da mão de obra com formas análogas ao trabalho escravo. E a polícia nada pôde fazer nesse período. Letra D. Ocorreu, nessa época, uma ampliada atuação da polícia militar em diversos setores da sociedade. Não há uma ampliada atuação da polícia militar ainda nesse contexto de final do século XIX. Mais uma questão para a gente responder, pessoal. Questão de número 15. Em referência aos problemas enfrentados pela Polícia Militar mato-grossense com os pouquíssimos habitantes da província e o elevado índice de criminalidade, a década de 1870 ficou conhecida como alternativa A, década explosiva, alternativa B, década perdida, alternativa C, década fatídica, alternativa D, década criminosa. Então, o Baldo Monteiro vai nos contar que a década de 1880 é uma década bastante agitada. É uma década, assim, que tem muita agitação política no Brasil todo. E em relação ao Mato Grosso, com uma população bem reduzida e com elevados índices de criminalidade, o Baldo Monteiro nos ressalta que essa década fica conhecida como década fatídica. A alternativa correta, olha aí, é a letra C, década fatídica. É como fica conhecida a década de 1880 em Mato Grosso. Exatamente, pessoal. E ele vai se portar a outros historiadores que estudaram esse contexto histórico, como, por exemplo, Lenine Póvoas. Certo? Então, eu estava procurando aqui para ver quem é que o Baldo Monteiro cita para falar dessa década fatídica em terras mato-grossenses. Então, é o Lenine Póvoas, ele menciona aqui. Década de 80, década fatídica. Muito bem. Maravilha. Vamos em frente aqui, pessoal, sem perder tempo. Vamos lá para a próxima questão. Sobre o papel desempenhado pela Polícia Militar de Mato Grosso ao final do século XIX, não é correto afirmar. Alternativa A. Cumprimento de ordens de autoridades aqui em Mato Grosso. Sim, a Polícia Militar tem o papel de cumprir à risca as determinações das autoridades. Correto. Então, essa aqui está certa. Mas nós estamos procurando a alternativa incorreta. Aquela que não diz respeito ao papel desempenhado pela Polícia Militar em Mato Grosso ao final do século XIX. Letra B. Imparcialidade em relação às disputas políticas estaduais. Ocorrem muitas disputas políticas no estado de Mato Grosso, os chamados movimentos coronelistas. Movimentos coronelistas, porque na fase da transição do Império para a República, nós temos o surgimento do coronelismo, importante movimento político, social, onde grandes proprietários de terra vão utilizar-se do poder econômico que tem nas mãos para exercer uma grande influência política. E aí a polícia militar vai de arrasto, vai acompanhar esse processo. Cumprindo as ordens, ela vai tomar partido nessas disputas políticas. Claro, sempre ao lado das autoridades constituídas. Tudo bem? Então, a alternativa B está incorreta. Como nós estamos procurando a alternativa incorreta, então é essa que nós vamos assinalar. Temos ainda a alternativa C, o cumprimento de ordens absurdas ligadas às disputas
coronelistas. Beleza, a polícia cumpriu essa missão também. E letra D, a manutenção da ordem pública. Também foi uma atribuição da polícia militar no contexto do final do século XIX. Mais uma questão para a gente assinalar. Vamos ver, mais uma para a gente fazer a resolução comentada. Chegamos a mais um assunto. Esse massacre, ocorrido em 1892, foi perpetrado pelas tropas da Legião Floriano Peixoto, chefiadas por Generoso Ponce, no qual foram chacinados cerca de 45 soldados e oficiais do Exército Brasileiro e da Força Pública de Mato Grosso, considerado um triste e lamentável episódio de nosso passado, que dentro de um processo de revisão histórica tem de ser recontado e relembrado à geração presente e às futuras. Esta citação do historiador Paulo Pitaluga faz um comentário acerca do importante episódio ocorrido no ano de 1892, que faz parte dos movimentos coronelistas ocorridos aqui no estado de Mato Grosso, marcando as disputas políticas entre os grupos oligárquicos nessa ferrenha disputa pelo poder político estadual. Esse texto faz referência a um massacre que ocorreu em um município mato-grossense, onde cerca de 45 soldados e oficiais do Exército e da Força Pública de Mato Grosso foram chacinados. O texto acima faz referência à alternativa A, o tanque novo, a alternativa B, a rusga, a alternativa C, ao massacre de Rosário Oeste, ou a alternativa D, ao massacre da Baía do Garcês. A alternativa correta, a letra C de casa, é o massacre de Rosário Oeste. Mais uma questão, gente. Essa aqui, inclusive, caiu no concurso, no exame intelectual para o concurso de sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, elaborado pela banca da UFMT no ano de 2017. A deposição do presidente da província de Mato Grosso, o doutor Manuel José Murtinho, está na origem de um marcante episódio da história de Mato Grosso, no qual perdeu a vida o alferes Cunha e Cruz, um dos mártires da polícia mato-grossense. Esse episódio ficou conhecido por massacre, alternativa A, do Carandiru, alternativa B, do Araguaia, alternativa C, de Rosário Oeste e alternativa D, da Candelária. Então a gente acabou de falar que este foi o massacre de Rosário Oeste. A alternativa correta, a letra C de casa. Vamos para mais uma questão aqui, questão de número 19 agora. Pessoal, vamos nessa, firmeza aí, vamos dar prosseguimento à nossa maratona de resoluções de questões, porque é dessa maneira que você fica competitivo, é só assim que você vai realmente ter uma preparação condizente, uma preparação que vai te fazer ter um grande desempenho. Você vai gabaritar no dia da prova, mas tem essa missão a cumprir, que é estudar todo o nosso conteúdo de História da Polícia Militar de Mato Grosso e fazer todos os nossos simulados. É dessa maneira que você vai testar o seu conhecimento e vai ficar competitivo neste certame. Vamos nessa! Sobre as eleições em Mato Grosso durante a Primeira República, de 1889 a 1930, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Gente, essa questão tem como contexto histórico a Primeira República, período que vai de 1889, com o advento da proclamação da República, até 1930, quando ocorreu a dita Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder.
Muito bem. A Primeira República no Brasil é um período em que nós temos a política do café com leite, a política dos governadores, o fenômeno do coronelismo, o voto de cabresto, o coronelismo, o clientelismo e violência, muitos movimentos que aconteceram em diversos estados da União. E em Mato Grosso não foi diferente. Vamos ver qual é a alternativa correta sobre esse contexto histórico. E veja que nós estamos tratando das eleições mato-grossenses no período da Primeira República, que também é conhecida como República Velha. Vem comigo, então. Alternativa A. As eleições eram acompanhadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, o que impedia fraudes. Claro que não. Nem existia Tribunal Regional Eleitoral, muito menos Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. As eleições, via de regra, eram marcadas por inúmeras falcatruas, inúmeras fraudes. Lembra do voto de cabresto? Sim. Voto de bico de pena, o voto de bico de pena, as alterações das atas de contagem de votos, inclusive havia muita fraude nesse contexto. Letra B. A força do movimento operário garantiu a eleição de candidatos representando as diferentes categorias de trabalhadores? Não, porque em Mato Grosso nós não tivemos um movimento operário organizado, atuante, bem organizado, um sindicato forte que reivindicasse melhores condições de vida, sobretudo na porção norte, onde muitos trabalhadores das usinas, a maioria desses trabalhadores era analfabeta. Então isso dificultava a organização. Quanto mais disputar as eleições, que eram cartas marcadas, como bem sabemos. Letra C. O voto no Estado era controlado pelos coronéis, geralmente grandes proprietários de terra. Sim, então nós temos o fenômeno do coronelismo. Os grandes proprietários de terra, usineiros, comerciantes, pecuaristas, são os representantes das oligarquias, que ora se uniam, ora se digladiavam pelo poder político em Mato Grosso. A alternativa D, as eleições transcorriam em perfeita ordem, garantindo a independência do voto. Não, né, gente? Até porque o voto não era secreto, o famoso voto de cabresto. E letra E, a ausência de violência durante as eleições permitia a livre manifestação do eleitor durante o pleito. Não, porque a violência era uma característica indelével das eleições. Lembre-se que os coronéis tinham bandos armados, os chamados batalhões patrióticos, que eram jagunços que defendiam os interesses político-partidários dos coronéis. Questão de número 20. No início do século XX, em Mato Grosso, a luta pelo poder entre as oligarquias era constante. Em 1901, ocorre o cerco da usina Conceição, de propriedade do coronel João Paes de Barros, irmão de Antônio Paes de Barros, do Totó Paes, na região ribeirinha conhecida como Rio Abaixo, em que 17 homens foram presos e sumariamente executados. Esse episódio é registrado pela historiografia mato-grossense como alternativa A, o massacre da Conceição. Alternativa B, o massacre do Rio Abaixo. Alternativa C, o massacre da Baía do Garcês. Alternativa D, o massacre de Paes de Barros. E alternativa E, o massacre dos 17. Bom, esse enunciado faz referência ao importante movimento coronelístico que aconteceu em Mato Grosso na Primeira República, que foi justamente o massacre da Baía do Garcês. A alternativa correta, a letra C de casa. Próxima questão.
O caso do bonde foi um fato pitoresco ocorrido em Cuiabá em 1898. O episódio teve como princípio a ordem do chefe de polícia interino, Major Frederico Adolfo Josetti, impedindo a circulação de bondes da Companhia Progresso Cuiabano, alegando falta de segurança dos veículos. A principal consequência desse episódio foi, alternativa A exoneração dos 4 praças que deram cumprimento a essa determinação. Alternativa B, a prisão do senador Generoso Ponce por desacato à autoridade policial. Alternativa C, a demissão do chefe de polícia e a renúncia do governador Antônio Correia da Costa. E alternativa D, o pedido de desculpas do governador ao senador Generoso Ponce pelos transtornos causados. A alternativa correta desse caso do bonde, pessoal, que aconteceu em Cuiabá, foi a demissão do chefe de polícia e a renúncia do governador, porque no bonde, que foi parado pelos 4, ou que se tentou parar pelos 4 policiais, estava ninguém menos do que uma importante figura política mato-grossense daquele período, o senador da República, Generoso Ponce. E aí, evidentemente, que o caldo entornou. A alternativa aí é a letra C de casa. Próxima questão. Mais uma que caiu no último exame intelectual para o concurso de sargento da Polícia Militar de Mato Grosso. Vamos lá, mais uma questão com a chancela da UFMT. É sempre bom você pegar o concurso anterior, examinar essas questões, verificar qual é a postura da banca para a elaboração dessas questões. Isso ajuda grandemente na sua preparação, porque você vai entendendo os mecanismos que a banca utiliza, que tipo de formulação, como que ela consegue elaborar essas questões, o que ela cobra, de que forma ela cobra. Então, vamos lá, essa questão caiu em 2017. O coronel Antônio Paes de Barros, conhecido como Totó Paes, alegando fraude nas eleições realizadas em Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento, organizou a chamada Legião Campos Sales para depor o governo de Generoso Ponce. Nessa luta política entre os 2 principais líderes da província, qual foi a posição da força policial existente em Cuiabá? Como que a PM se envolveu nesse acontecimento político? Eleições realizadas no início do período republicano aqui em Mato Grosso, e aí nós temos o coronel Antônio Paes de Barros, que vai organizar uma força paramilitar, a Legião Campos Sales, que tem o objetivo de anular as eleições. Como é que a Polícia Militar vai participar desse evento? Qual é a posição defendida pela polícia? A alternativa A, manteve-se fiel ao governo de Generoso Ponce, o grupo que tinha como principal líder Generoso Ponce. É essa a alternativa correta. A polícia cumpriu as ordens superiores. A polícia vai defender quem? Quem está no governo, o poder constituído. Perfeito? Então a alternativa correta é a letra A. Mas vamos conferir o que temos nas outras alternativas. Letra B, integrou-se às forças da Legião Campos Sales? Não. Pediu que a Legião Campos Sales deixasse as cercanias de Cuiabá, o que não aconteceu, a bem da verdade. Letra C, permaneceu neutra, cuidando apenas da ordem pública? Não. No cumprimento de suas funções, no cumprimento de suas atribuições, vai obedecer a quem está no poder constituído no Estado. Foi dissolvida e incorporada às forças do Exército? Não, pessoal, nada disso. Então, a alternativa correta, o papel desempenhado pela polícia neste evento histórico foi o de dar combate à Legião Campos Sales. Esteve fiel ao governo de Generoso Ponce. Mais uma questão, agora número de 23.
Leia o trecho do jornal A Reação, que em 1902 circulou na República do Paraguai. O aparecimento deste periódico, órgão de um partido político no estrangeiro, só poderá causar admiração a quem ignora os graves atentados postos em prática pela tirania que flagela o estado de Mato Grosso. Para aqueles, porém, que conhecem a mais desenfreada das ditaduras e a impunidade e desassombro com que vai ferindo e anulando os princípios básicos do direito e da justiça, este fato tem mais natural explicação. A atitude que assistimos nós, emigrados mato-grossenses, perseguidos por termos ideal político, criando aqui na República do Paraguai este órgão de publicidade, está plenamente justificada pela absoluta falta de garantias ao direito de crítica e análise, à liberdade de imprensa em nossa terra. Bom, aqui nós temos uma citação da historiadora Elizabeth Madureira Siqueira, no livro Processo Histórico de Mato Grosso, de 1990, na página 79. Assinale a alternativa que trata do confronto político ocorrido no estado de Mato Grosso e que deu origem a esse periódico. O periódico chama-se A Reação e era editado por Generoso Ponce lá em Assunção, no Paraguai. Por quê? Porque ele era um imigrado político. Por falta de segurança, por falta de garantias e por desrespeito à liberdade, pelo menos é o que ele conta aqui no nosso enunciado, ele vai para o Paraguai, mas continua fazendo críticas contumazes ao governo de Antônio Paes de Barros, do Totó Paz, que, de acordo com as palavras do periódico A Reação, era visto como um tirano, um ditador. Pelo menos era essa a visão que Generoso Ponce tinha dele. Vamos ver então qual é a alternativa correta. Letra A. Refere-se à disputa entre o governador Caetano de Albuquerque e o senador Antônio Azeredo, que culminou na denominada Caetanada. Não, esse não é o movimento da Caetanada, não, pessoal. Esse é o movimento que opôs Generoso Ponce, influente político mato-grossense, e Totó Paz, que estava no governo do estado de Mato Grosso. Letra B. Trata-se do confronto político entre os dois principais partidos durante o Império, o conservador e o republicano. Não, gente. Esse conflito é do período republicano mato-grossense e diz respeito à disputa entre, de um lado, estava o governador Antônio Paes de Barros, vulgo Totó Paz, e de outro lado estavam Generoso Ponce e também os irmãos Murtinho. Letra C. Remete à luta política entre Generoso Ponce e Totó Paz, sendo este último assassinado pelas forças oposicionistas em 1906, na fábrica de pólvora, no Cochipó. Alternativa correta, letra B. Essa está coerente do ponto de vista historiográfico. E letra C, trata-se do embate entre os correligionários de José Morbeck e Manuel Balbino de Carvalho, conhecido como Carvalhinho. Não, esse conflito Morbeck contra Carvalhinho aconteceu no leste mato-grossense, na região do Araguaia. E letra E, refere-se à denúncia feita pelos membros do Partido Republicano Conservador à ditadura do líder político gaúcho Getúlio Vargas. Não, esse é um outro contexto histórico, nada tendo a ver com o enunciado da questão. Então é a briga entre Totó Paz e Generoso Ponce, que acabou culminando com o assassinato do governador de Mato Grosso, Antônio Paes de Barros, em 1906. Questão de número 24. Reproduziu-se em Mato Grosso o quadro de turbulência que, não raro, assinalou a trajetória da Primeira República no Brasil. Choques entre facções das elites, tentativas de golpes e pretensas revoluções e intervenção do poder central marcaram esse período.
Em meio a uma dessas crises, a solução típica da política brasileira, a conciliação, foi buscada para apaziguar o Estado. Em plena Primeira Guerra Mundial, um membro do clero católico foi escolhido para presidir Mato Grosso. Quem é esse membro do clero católico que foi escolhido para ser interventor em Mato Grosso, para acabar de vez com um conflito chamado Caetanada, lá nas primeiras décadas do século XX aqui em Mato Grosso? Quem é ele? Alternativa A, Filinto Miller. Alternativa B, Dom Aquino Correia. Alternativa C, Augusto Leverger. E alternativa D, Manuel Murtinho. É o bispo de Cuiabá, Dom Francisco de Aquino Correia. A alternativa correta, a letra B de bola. Foi governador de Mato Grosso no contexto do bicentenário de Cuiabá, 1919. Próxima questão. Sobre a atuação da coluna Prestes em Mato Grosso, assinale a alternativa incorreta. Fica atento aqui, pessoal. Coluna Prestes em Mato Grosso, um tema que eu acredito que vai cair neste ano, hein? Fica de olho nesse assunto. Olha só, um bizu que eu estou trazendo, bizu quentíssimo. Vai cair uma questão referente à coluna Prestes em Mato Grosso e a participação da polícia no combate a esse movimento. Fica atento, viu? Letra A. Em Mato Grosso, a coluna Prestes passou em duas oportunidades. No início da marcha, pela região de Ponta Porã, com destino a Goiás, e no final da marcha, pelos municípios de Chapada dos Guimarães, Cáceres e Barra do Bugres. Corretíssima afirmação. Opa, letra A está correta. Letra B. No sul do estado, especialmente em Corumbá e Campo Grande, houve manifestações de simpatia à coluna Prestes através da imprensa. Sim, isso aconteceu. Letra C. No norte, ou seja, em Cuiabá, a opinião pública foi favorável ao movimento tenentista e a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso aliou-se à coluna Prestes, acompanhando-a em seu percurso pelo Estado. Claro que não. A Polícia Militar de Mato Grosso deu combate à coluna Prestes quando esta esteve em terras mato-grossenses. Então, vamos assinalar? Vem comigo. Tá aí, letra C é a incorreta. E a alternativa D, no início de 1927, a coluna Prestes, invicta nos principais combates, adentra na Bolívia e depõe as armas. Correto também. Próxima questão. Na obra Caçadores de Diamantes, Luiz Saboia Ribeiro refere-se ao papel que a procura por diamantes teve no processo de formação de muitas cidades mato-grossenses no início do século XX. Também revela as disputas entre etnias indígenas, bem como entre famílias, pelo controle de determinados territórios. Que conflitos seriam esses? Alternativa A, Chavante versus Bororos, Morbeck versus Carvalhinho. Alternativa B, Chavantes versus Carvalhinho, Morbeck versus Bororos. Alternativa C, Morbeck versus Bororos, Carvalhinho versus Parecis. Alternativa D, Chavantes versus Parecis, Bororos versus Morbeck. E alternativa E, Parecis versus Bororos, Chavante versus Carvalhinho. Bom, os grupos indígenas, as etnias indígenas que estavam em litígio por territórios eram os Chavantes e os Bororos. E os grupos armados que estavam disputando o controle de áreas de extração diamantífera eram o grupo de José Morbeck contra o grupo de Manuel Balbino de Carvalho, Carvalhinho. Morbeck contra Carvalhinho. Então, a alternativa correta, Chavantes contra Bororos, Morbeck contra Carvalhinho. Alternativa A. Próxima questão.
Na década de 1920, o leste mato-grossense, a região do Araguaia e Garças, viveu momentos conturbados com a ocorrência de diversos conflitos armados, em que dois grupos políticos disputavam o controle dessa rica região diamantífera. Historicamente, um desses conflitos ficou conhecido como, essa tá muito fácil, né, pessoal? Diz respeito ao conflito Morbeck versus Carvalhinho. Então vamos lá. Alternativa A, o caso Morbeck contra Carvalhinho. Alternativa B, o caso Albuquerque contra Alcântara. Letra C, o caso Araguaia contra Garças. Letra D, o caso Mato Grosso contra Goiás. E a letra E, o caso Celestino contra Correia da Costa. Claro que é Morbeck e Carvalhinho. Morbeck contra Carvalhinho. Alternativa correta, letra A. Analise os fragmentos a seguir. Primeiro fragmento. Movimento político e social ocorrido em 1834 na província de Mato Grosso, tendo origem na disputa pelo poder entre liberais e conservadores. Esta disputa transformou-se em conflito após a revolta que colocou no governo interino da província o coronel João Poupino Caldas, considerado um defensor dos interesses dos brasileiros. Que movimento que é esse? Movimento que aconteceu em 1834 em Cuiabá, opondo liberais e conservadores, brasileiros e portugueses. É a rusga, já mencionada nessa nossa revisão. 2. Luta política entre as oligarquias nortistas e sulistas na condução política do estado de Mato Grosso, em torno das lideranças do Partido Republicano Conservador e do Partido Mato Grossense, resultando em intervenção do governo federal em 1917, olha o contexto histórico aí, gente, durante a presidência de Venceslau Braz. Esse movimento é a chamada Caetanada. Então, o fragmento 2 fala sobre a Caetanada, ao passo que o fragmento 1 fala da rusga. Muito bem. Então, vamos lá, vamos conferir as alternativas. Os fragmentos acima descrevem, respectivamente, os seguintes episódios da história mato-grossense. Alternativa A coluna Prestes e Rusga. Alternativa B, Balaiada e Tanque Novo. Alternativa C, Farroupilhas e Sabinada. Alternativa D, Cabanagem e Tenentismo. Alternativa E, Rusga e Caetanada. A correta é justamente a alternativa E, porque o fragmento 1 fala de um movimento social e político que aconteceu em Cuiabá em 1834. É a rusga. E o fragmento 2 fala de um movimento político que opôs as oligarquias sediadas em Cuiabá contra a oligarquia sediada em Corumbá / Campo Grande, que é a Caetanada. Então, letra E, a alternativa correta. Questão de número 29, a nossa penúltima questão deste primeiro simulado. Paulo Pitaluga Costa e Silva, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, relata que, em 1924, era lamentável o estado da força pública, com vencimentos atrasados durante vários meses, havendo indícios de indisciplina. Acerca da tentativa de sedição de 1924 em Cuiabá, avalie as proposições abaixo. Então, essa questão fala sobre a tentativa de sedição em Cuiabá. Tentativa de sedição em Cuiabá que ocorreu na Polícia Militar no ano de 1924 e teve a liderança do tenente Tite. Então vamos lá. Primeiro item.
Nesse momento, a guarnição militar em Cuiabá encontrava-se reduzida, pois parte dela combatia a coluna Prestes no sul e outra estava no leste, região bastante agitada por conta do conflito entre Morbeck e Carvalhinho. Beleza, esta está correta, verdade. Item 2. Entre os planos dos sediciosos estavam o domínio da guarnição militar, da força pública, a prisão do chefe de polícia, a destituição do governador de Mato Grosso e a implantação de uma junta governativa. Correto também, eram os planos dos sediciosos de 1924. Item 3. Esse movimento conseguiu atingir plenamente seus objetivos devido à plena adesão da corporação militar. Não houve plena adesão da corporação militar, até porque nós tivemos uma denúncia que foi feita por um dos integrantes do movimento, que era justamente o sargento Jovino Alves Neto. E o item 4, ao final da tentativa de sedição, 3 oficiais foram submetidos ao conselho de guerra e 2 sargentos expulsos da corporação. Verdade. Então percebemos que apenas um item é incorreto, só o item 3. Sabendo-se que o item 3 está incorreto, a gente já elimina a letra A, elimina a letra B e elimina também a letra D, porque elas apresentam o item 3 como correto, e ele não está correto. Apenas o item 1, o item 2 e o item 4 estão corretos. E a nossa última questão do simulado também fala do mesmo assunto, a tentativa de sedição de 1924, ocorrida na Polícia Militar, sob a liderança do tenente Manuel da Costa Ribeiro, o tenente Tite. Em 1924, o recém-empossado governador doutor Estevão Alves Correia teve de enfrentar um projeto de sedição liderado pelo tenente da Polícia Militar de Mato Grosso, Manuel da Costa Ribeiro, conhecido como Tenente Tite. Apesar do plano ter sido frustrado, qual motivo levou parte, veja, não foi toda a corporação, mas parte da corporação a planejar a deposição do governador? Se você prestou atenção na questão anterior, Paulo Pitaluga já falou sobre isso. Letra A participação do tenente Tite no movimento tenentista. Letra B, o aumento do número de mortes de policiais em serviço. Letra C, ajuste fiscal promovido pelo governador do estado. E letra D, vencimentos atrasados há vários meses. Essa é a razão pela qual aconteceu essa tentativa de sedição no seio da Polícia Militar Mato-Grossense, sob a liderança do tenente Manuel da Costa Ribeiro, o nosso popular Tite. É a letra D de dado, vencimentos atrasados há vários meses. Muito bem, pessoal, então chegamos à reta final da nossa correção do simulado 1, preparação de História da Polícia Militar de Mato Grosso, para você que está enfrentando esse processo aí, que está se preparando com a gente, que está botando fé, que vai conseguir a sua vaga. Espero que você tenha conseguido um grande desempenho e que esse desempenho melhore ainda muito mais nos próximos simulados que nós ainda vamos fazer. Por hora, grande abraço, agradeço você que acompanhou o nosso vídeo até o fim. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Clique like.